Saudações tricolores, verde, branco e grená, eu sou o Beto Senra e nós somos o canal Trio Raiz. Eu peço, antes de mais nada, pra galera se inscrever no canal, deixar o like, fortalecer aí, dar uma moral, que a gente tá nessa luta aí pra chegar a 1.000 inscritos já há 5 anos. E a gente está tentando voltar agora com conteúdo para vocês darem deliberadamente a opinião de vocês sobre tudo que a gente fala, enfim. E hoje eu vou falar um pouquinho de Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1, jogo válido aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, eu falo 2005. E, cara, vencemos, primeira vitória no campeonato, vencemos cedo, né, em relação ao ano passado. E é um jogo que vai dividir opiniões. E eu vou dar a minha, que é só a minha opinião. Vocês fiquem à vontade para concordar ou discordar. Só que é o seguinte, não sei se vocês repararam isso, mas o Fluminense não jogou bem, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo até eu acho que foi bem, foi ok. É uma postura diferente do que vinha sendo, embora não tenha tido tempo para o Renato impor o estilo dele. Eu acho que a gente reparou uma diferença muito grande no jeito do Fluminense jogar. No segundo tempo a gente foi inferior, o Bragantino precisando sair, precisando de gol, acertou nas substituições, foi melhor. Mas o que eu reparei desde o início do jogo, até quando o Fluminense foi pior, é que, e aí eu não sei se vocês vão concordar, até quando o Fluminense foi pior no jogo, a atmosfera era diferente. Embora na hora que a gente tenha feito o segundo gol já no final do jogo, a torcida já estava vaiando, já estava impaciente, enfim, mas o que eu percebi, eu posso estar enganado, que a postura do time, mesmo jogando mal, mesmo sendo inferior ao adversário, que é inferior a gente, e isso acontece no futebol, um adversário inferior pode ser superior. No papel inferior, dentro de campo pode ser superior. Mesmo quando o Fluminense vinha sendo inferior, eu vi algo diferente. Principalmente por parte dos jogadores. Tá na cara que ninguém aguentava mais o Mano Menezes. Tá? Embora eu acho que não é desculpa você não correr por causa de treinador, você tá vestindo uma camisa gigante, pesadíssima, você tem que correr independente de quem tá no comando. Mas jogador não é assim, né? Jogador não pensa igual o torcedor. E eu reparei essa motivação do torcedor, vamos dizer assim, né? Do jogador, vamos dizer assim, muito diferente. O Fluminense, embora não tenha feito uma partida excelente, principalmente no segundo tempo, eu acho que se doou mais. No primeiro tempo até merecia vencer por mais de um gol de diferença, mas aí vem a questão da competência para fazer outros gols, enfim. Eu acho que foi uma atitude, uma postura do time em si ali dentro de campo, dos jogadores, bem diferente do que vinha sendo com o Mano. Enfim, galera, estreia do Renato Gaúcho. O Renato que eu gostei da contratação, obviamente, por tudo que o Renato representa pro time do Fluminense, pro clube, né? A gente que viveu o gol de barriga ali, a gente tem um afeto, tem uma memória muito positiva do Renato. E mesmo no rebaixamento que ele era o treinador, no primeiro rebaixamento que ele era o treinador, ele defendeu muito o clube, a instituição, enfim. Então a gente tem uma memória muito positiva do Renato. A gente tem contestações ao trabalho dele, aos trabalhos dele à frente ao Fluminense, à frente do Fluminense. Mas a gente não pode negar que ele evoluiu como treinador ao longo desses anos, né? São 11 anos longe do Fluminense. Ele evoluiu nesses 11 anos. E, cara, a gente não pode negar isso, né? Aquela pecha de que o cara só dá coletivo, o cara não entende de tática,
já caiu por terra há muito tempo. Ele entende sim, né? Por mais que ele fale que eu não preciso estudar porque ele conhece futebol, é lógico que ele estudou, é lógico que ele se aperfeiçoou. E é lógico também que ele hoje não ia conseguir dar um padrão do jeito que ele queria pro time. É lógico que ele não ia conseguir. A gente não ia sentir lá ele o dedo do Renato no jogo de hoje. Mas sentimos. Porque a postura, a atitude foi diferente. E não é só isso. O Lima, que é um jogador que eu tanto vinha criticando aqui, e que eu sempre falei, eu não tenho nada contra o Lima, eu acho ele um bom jogador, eu acho ele um jogador de grupo. Não mandaria o Lima embora, eu acho que ele compõe bem o grupo. Mas, cara, essa fissura de deixar ele titular o tempo todo na ausência do Ganso, pra mim é errado. E foi errado hoje. Eu acho que o Renato errou na escalação. A princípio, pelo menos eu pensava que o Renato tinha errado na escalação ao deixar o Lima. Por mais que o Lima tenha jogado mais adiantado hoje do que nos outros jogos, e a gente percebeu isso, ele jogou de uma forma diferente hoje, né? Por isso que ele foi mais efetivo, ele fez o gol, enfim. Ele jogou mais adiantado. Mas ainda assim, eu acho que foi um erro escalar o Lima de titular. A gente não tem o Ganso, não tinha o Ganso, não tinha o Renato Augusto, mas tinha o Lescano, que foi contratado agora. Acho que poderia deixar o garoto jogando aí no primeiro tempo, uma vez que o Ganso entraria no segundo. Mesmo assim, eu não acho que o Lima fez uma partida perfeita, mas o Lima foi melhor do que nos outros jogos. Porque eu acho porque estava mais adiantado, mais participativo, pisando mais na área do adversário. Então ele tende a ser melhor, eu acho. Ele fez um bonito gol numa jogada em que ele mesmo deu um passe horrível acho que foi pro Canóbio, né? Ou pro Arias, acho que foi pro Canóbio. E que tentou o chute, ele não conseguiu dominar porque o passe do Lima foi muito ruim. Ele tentou dominar, não conseguiu, tentou o chute, a bola desviou, resvalou e sobrou pro próprio Lima, que aí sim teve a tranquilidade, a frieza de driblar o goleiro e fazer um belíssimo gol, abrindo o placar pro Fluminense, que foi merecedor da vitória no primeiro tempo. O time se comportou bem, na questão, falo de novo, da atitude no primeiro tempo. E poderia até ter feito mais gols. O goleiro do Bragantino fez uma defesa do caralho lá, que ele espalmou de mão trocada, a bola bateu no travessão. Mas ainda assim, 1-0 acho que era pouco pela motivação do time e pelo que o time demonstrou. Acho que poderia ter saído do primeiro tempo, ter ido para o intervalo com um placar mais elástico. Mas tudo bem. Só que no segundo tempo, a gente... Eu não sei por que exatamente o Fluminense caiu de produção. Assim, eu hoje, nesse momento, eu vi a melhora do time. Eu vi muito o dedo do Renato. A piora não. A piora eu não sei explicar por quê. Mas só o fato do time ter mudado o jeito de jogar, ter jogado de forma mais intensa, né? E o Lima ter jogado mais pra frente é coisa do treinador. Agora, por que o time caiu de produção no segundo tempo, eu não sei dizer. Sinceramente, eu não sou especialista em tática, em porra nenhuma, eu sou só torcedor. Eu não sei dizer por que o time caiu de produção no segundo tempo. Mas assim, não tem como tu culpar o Renato por isso. Hoje, né? No primeiro jogo, não tem como tu culpar o Renato por isso. Eu acho que o time, assim, somando a necessidade que o Bragantino tinha de sair para o jogo, porque estava perdendo, embora seja contra um gigante, fora de casa, precisava sair para o jogo, porque estava perdendo, então perdido de 1, perdido de 10. Já precisava sair e saiu, e acabou sendo melhor que o Fluminense no segundo tempo, né? E quando eu gostei do fato do Renato ter trocado cedo. O Keno entrou muito bem, na minha opinião. Não fez porra nenhuma de relevante, mas além da dinâmica que eu sempre falo, né, da movimentação, também não errou. Eu acho que ele entrou bem. Gostei do fato de ter trocado cedo o Ganso. Eles entraram, foi Keno, Ganso e o Everaldo, eu acho, com 20 minutos, 20 e poucos minutos do segundo tempo, ou menos ainda, agora, entraram cedo. Ou seja, você tem tempo para fazer alguma coisa. Não adianta botar o cara com 40 minutos no segundo tempo. Botou com 20, então, assim, te deu tempo para você fazer alguma coisa. O Everaldo fez porra nenhuma.
O Ganso também, o Ganso não pode, a gente não pode falar do Ganso agora, o Ganso tá voltando agora, primeiro jogo dele no ano, não tem o que falar. Só o fato dele entrar pra gente já é uma grande coisa, né? Pelo problema que ele passou. Então já é uma vitória o Ganso entrar em campo. O Everaldo não acrescentou porra nenhuma, o Keno acrescentou, mas gostei do fato dele ter trocado cedo. Agora, não gostei do time no segundo tempo, o time caiu muito de produção. O Martinelli foi culpado sim, foi um dos culpados sim no gol do Bragantino, e ele foi o herói do Fluminense, da vitória do Fluminense. Só que eu tenho muita propriedade para falar, porque o Martinelli, cara, eu sempre fui muito contra essa pegação no pé dele que o nego tem, cara. Eu não acho ele o pior jogador do Fluminense, o pior jogador do meio-campo do Fluminense. O Hércules tá bem pior do que ele. O Hércules não disse porque veio ainda. Tá bem pior do que o Martinelli, na minha humilde opinião. E o pessoal pega no pé do Martinelli. Então nunca fui a favor disso, mas eu acho que ele teve participação negativa no gol do Red Bull. Mas a estrela brilhou, graças a Deus, o garoto, Deus abençoou ele, fez o gol. O segundo gol, e você vê que quem falou isso no nosso grupo foi o Deco, inclusive. O cara faz o gol, estava sendo vaiado um minuto antes, estava sendo vaiado pra caralho, faz o gol, sai comemorando, não debocha da torcida, não alfineta a torcida, não provoca a torcida. Porra, é isso, Martinelli. Faz o teu, cara. Faz o teu. Porque hoje, nesse momento, depois do jogo, depois do seu gol, todo mundo te apoia. E é isso, cara. É assim que funciona. Entendeu? Então, foi uma vitória muito mais na camisa do que qualquer outra coisa. O Fluminense não fez um jogo horrível. Não, longe disso, cara. Os jogos que a gente fazia com o Mano, cara, dava sono, dava raiva, dava ódio, dava desgosto. E hoje foi uma postura diferente. Só que me preocupou um pouco o segundo tempo, que a gente caiu muito de produção. Mas uma coisa que eu acho que a gente não vai ver com o Renato, que a gente via muito com o Mano, assim, eu não vou falar que os jogadores não se doavam com o Mano. Eu não via isso. Eu cheguei a falar isso em algum pós-jogo com o Mano. Eu não via que os jogadores não se doavam. Mas a impressão que me deu foi que hoje, mesmo no segundo tempo onde a gente foi inferior, a gente se doou mais do que com o Mano. Então, assim, hoje a gente deu algo a mais do que dava com o Mano. Eu acho errado, porque, repito, só de vestir a camisa você tem que dar 200% do que você pode. Mas se você tem um treinador na beira do campo que te motiva mais, que bom, que corra por ele então. Tá? Eu não acho certo isso, mas que corra por ele. Acho que o time, mesmo quando estava num momento ruim, correu mais do que corria pelo Mano no momento bom. Então, não tem como falar que não foi justa a vitória, foi justa. No primeiro tempo a gente poderia ter saído com um resultado, com um placar melhor. E no segundo tempo, se eu falar também que o Bragantino não foi superior, eu vou estar mentindo. Ele foi do jeito dele ali, de jogar. O time do Bragantino é bem inferior ao do Fluminense. Então, assim, reconhecendo os méritos do adversário, mas olhando pra gente também, olhando pra dentro da gente também, eu acho que o Fluminense caiu muito no segundo tempo. Então, acho que por isso o Bragantino foi superior. Dito isso, a vitória veio, cara, no final, não precisava passar esse sufoco todo para ganhar do Bragantino, com todo respeito ao Bragantino, não precisava desse sufoco todo para ganhar do Bragantino, mas ganhamos, e é isso que importa, de fato. Eu queria falar do Fábio. Fábio, todo mundo sabe a admiração que eu tenho por ele, desde quando jogava no Vasco, inclusive, que já era um puta de um goleiro, lá em 2003. Sempre gostei muito do Fábio, sempre achei muito estranho do Fábio nunca estar nas convocações da seleção. E hoje eu continuo gostando muito dele, é um ídolo do Fluminense, defendo muito ele, mas eu falo o que eu vejo, e por vezes eu sou contestado porque quando eu jogava bola eu era goleiro, e às vezes a gente vê algumas coisas de um goleiro que outras pessoas não veem. Aí a gente fala assim, como goleiro eu falo isso, aí a pessoa acha que você
se sente mais no direito do que os outros de opinar. É lógico que não. Eu não me sinto mais no direito do que ninguém de opinar nada em relação ao goleiro, só que a gente sabe mais um pouco da situação do goleiro, porque a gente viveu com isso aí. Eu joguei durante muitos e muitos anos, eu não sei exatamente quantos, mas bota aí para mais de 20 anos aí no gol. Então tem coisas que um cara de fora de repente vai criticar que eu vou entender diferente. Eu acho que deve ser, levado em consideração a minha opinião como goleiro que fui. Na hora do gol do Bragantino, quando eu vi o replay, eu procurei algum culpado. E eu falei assim, cara, eu acho que não tem culpado, bola rebatida e tal, o cara cabeceou, foi tudo muito rápido. Mas aí eu vi na transmissão da Globo o Roger comentando que o Fábio saiu mal e tal. Eu falei, porra, mas a bola na área é sempre muito difícil pro goleiro sair. Pô, o cara tá falando que o Fábio saiu mal. Aí eu vi o replay algumas vezes e de fato, ele fez o que ele tinha que fazer, a questão de dar soco. Não tem como tu falar, pô, segura a bola, tava muito longe do gol. Eu acho que a atitude ali do goleiro era o soco, mas foi um soco muito mal dado. Então ele afastou muito pouco na cabeça do cara, o cara cabeceou e fez o gol. Acho que o Fábio saiu mal sim, tá? O Fábio dá o soco mal. Não vou falar que o gol foi por causa dele, foi culpa dele, mas acho que ele deveria dar um soco mais alto para a bola ir mais longe, enfim. Mas é uma situação muito difícil. Mas, para completar, o importante sempre é a vitória. Eu acho que o time tem muito a evoluir, porque o Renato não treinou esse time, treinou um dia esse time aí, tanto que ele botou a escalação, a mesma escalação do Mano contra o... Do Mano não, do Marcão contra o Once Caldas, uma escalação que eu não concordei com o Lima, não concordei com o Freitas, que o Freitas continua sendo horroroso, né? Hoje ele não entregou nenhuma bola para o adversário, mas tu vê que é ruim, é um jogador ruim. O Lima, eu gostei do futebol dele, porque ele jogou mais avançado, mas não gostei da escalação. Ele me surpreendeu positivamente. E eu espero que, agora já tem outro jogo aí do Sul-Americano, eu acho, né? Nessa semana, é muito pouco tempo para treinar, esse mês de abril a gente vai ter muitos jogos, enfim. Mas eu espero que aos poucos o Renato vá dando a cara dele ao time. E eu acho que por isso a tendência é evoluir, é crescer, é melhorar. E é isso que a gente espera. A vitória hoje foi fundamental, hoje por todas as circunstâncias, né? Que era um treinador chegando agora, que não teve tempo para treinar. Eu acho que o importante, apesar de qualquer outra coisa, era a vitória. E a vitória veio, jogando até melhor do que veio jogando, principalmente no primeiro tempo. Então, tá de bom tamanho por ser a vitória e por ter jogado melhor do que nas outras vezes, mesmo quando estava mal no segundo tempo. A expectativa para mim é boa, estou otimista em relação ao trabalho do Renato, estou otimista em relação ao crescimento do time, e acho que a gente pode, nesse momento, pensar em coisas positivas para a temporada, diferentemente do que estava sendo com o Mano, que infelizmente a gente não estava mais otimista. Tá bom? Então esse foi o meu resuminho aí de Fluminense 2, Bragantino 1. Vitória Fluminense, ganhamos, jogando mal, jogando bem. Acho que aos pouquinhos o Renato vai dando mais a cara dele ao time. O importante são os 3 pontos. É a vitória em casa, a obrigação. E que vem aí o São José. Eu acho que agora é o São José, né? Pela Sul-Americana. E que a gente continue crescendo, que a gente continue tomando corpo, tomando a forma do Renato jogar, né? Com o nosso time, que é muito bom, que tem um elenco muito bom. E hoje, por enquanto, tem boas perspectivas. O importante foi a vitória. Saímos ali daquela área lá de baixo, lá, né? Somamos os primeiros pontos. Fizemos o nosso dever, a camisa pesou pra caralho, com certeza. Não é fácil. Aquele gol do Bragantino deu um choque na gente, que foi já no final, foi 37, 38 do segundo tempo, e o nosso gol veio depois ainda, mais no final ainda, acho que já estava nos acréscimos. É a camisa, né? A camisa que pesa muito. E graças a Deus, a gente torce para um clube gigante pra caralho, a camisa, por muitas e muitas vezes, ainda vai pesar muito.
É isso, gente. A gente volta na próxima. Obrigado por acompanharem. Se inscrevam no nosso canal aí, Trio Raiz. Deixem o like, compartilhem os vídeos. Ajuda a gente a crescer, tá bom? Até a próxima. Saudações tricolores. Isso aqui é Fluminense pra caralho. Forte abraço, até a próxima.